Olá, eu vou fazer o workshop para você, que é o Viagem ao Mundo Cervejeiro. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, ele vai estar ali abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, num e-book que eu vou disponibilizar para você. Você vai entrar no link desse e-book, vai digitar o seu e-mail, vai cadastrar o e-mail e você vai conseguir baixar esse e-book. Ou seja, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui no workshop, no vídeo, você vai ter no e-book, tá ok? Então fica tranquilo, se você estiver acompanhando antes de imprimir ou de já ter de forma digital esse e-book, pode acompanhar tranquilo que depois você vai conseguir rever todo o conteúdo acompanhando pelo e-book, tá ok? Até mais! O que é o sabor, né? Como reconhecemos o sabor? O sabor, ele é igual a gosto, aroma e sensação. Então, que sabores que nós sentimos? Os sabores que a gente percebe, as sensações que a gente tem na boca, que a gente percebe, é o ácido, o salgado, o doce, o amargo e o umami, né? O umami é o ácido glutâmico. Ele vem do japonês. Gostoso, delicioso. E é encontrado em carnes vermelhas, shiitake, shimeji, né, que são os cogumelos, tomate e em alguns alimentos fermentados e envelhecidos. O umami, você vai perceber ele se você pegar o tomate, o shiitake, o shimeji, alguns outros cogumelos, portobello, eu já fiz esse teste também, coloca eles num micro-ondas, dá uma pequena aquecida e aí você tira e você vai conseguir perceber ali o umami. Então o umami tem algumas empresas, algumas pessoas que trabalham dentro dessa área que atrelam o umami ao sabor da felicidade, né? A pessoa fica feliz, fica completa quando ela entra em contato ali com o umami no sabor dos alimentos. Durante muito tempo, quando a gente fala de gosto, de aroma, de sabor, né? Durante muito tempo os estudiosos, eles acreditavam que na língua nossa, no palato, enfim, cada lugar da língua, as laterais, a ponta, a parte de cima, a parte de baixo, atrás, cada local era responsável para perceber um tipo de gosto, né? Tipo, um lugar percebia o azedo, o outro o amargo, um outro umami, enfim, estudos mostram que não é isso, que em toda a nossa região da língua ali, do palato, a gente tem as glândulas espalhadas que conseguem ter essa percepção, que conseguem captar essa sensação que cada alimento gera para o nosso paladar, tá? E além do paladar, a gente tem o olfato. O olfato, ele vai ser responsável para pegar todos os aromas das cervejas. Todos os aromas que a gente for perceber da cerveja, a gente começa a utilizar o aroma ali para estar pegando. E é sempre o primeiro plano que a gente usa. Por quê? Entre o aroma e entre o sabor, a gente tem uma glândula que é chamada de aonde acontece o retrogosto. O retrogosto, ele vai ser responsável por captar nuances ali de aroma e de sabor do alimento que você está
consumindo, que você está ingerindo, que o olfato não pega e que o sabor não pega. Então o retrogosto, ele tem essa capacidade de pegar notas que normalmente o aroma você não consegue sentir e no sabor também você não sente, no retrogosto você vai passar a sentir. E tem uma coisa muito curiosa que eu gosto de sempre falar e sempre detalhar isso, que quando a gente fala de aroma, de sabor, de retrogosto, a gente só consegue utilizar ele em favor das avaliações que a gente vai estar fazendo ali. Você só vai conseguir utilizar o seu olfato e o seu paladar e o seu retrogosto se você tiver uma memória gustativa e uma memória olfativa formada. E como que você forma isso? Ao longo da sua vida. Então a gente tem ali, eu costumo usar uma referência das memórias olfativas e gustativas afetivas, né? Que são memórias de gosto e de cheiro, de aroma, que você carrega da infância. Então, por exemplo, às vezes você vai sentir um cheiro, vai passar uma pessoa na rua com um perfume de alfazema e você vai falar, nossa, lembrou o cheiro que eu tinha da minha avó, vai te arremeter a isso. Gosto. Aconteceu um caso muito curioso em um dos workshops que eu faço. Eu também já tinha ouvido menção sobre isso, mas eu nunca pensei que fosse vivenciar isso, né? Mas aconteceu de fato. Em um workshop que eu estava dando, a pessoa pegou e falou assim, nossa, essa cerveja está trazendo notas do doce de mamão que minha avó fazia. Na realidade, ele não estava se referindo ao doce de mamão. Na realidade, ele estava se referindo ao cravo que a avó utilizava no doce de mamão que ela fazia. Só que ele não conhecia o aroma e o sabor do cravo fora do doce de mamão. Então, quando ele sentiu aquele aroma daquela cerveja, que era uma Weiss, né? Se eu não me engano, que a gente estava fazendo a prova ali, aí ele utilizou essa menção, ele mencionou dessa forma. Então, não é uma coisa fácil de eu estar falando aqui para vocês e você de repente já chegar e já começar. Claro, vai ter aroma e sabor que você já tem identificado na sua memória gustativa e olfativa. Só que muita coisa a gente tem que ir desenvolvendo. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um momento de relação íntima com tudo que a gente vai comer. Por exemplo, tudo que eu sirvo num prato, ou às vezes quando eu chego no mercado, tempero, tudo eu tenho mania, frutas, eu tenho mania de pegar e ficar cheirando aquilo, de forma às vezes até exaustiva, quando eu pego alguma coisa com uma referência de aroma diferente, eu fico algumas vezes para eu catalogar isso no meu catálogo olfativo. Por quê? Porque isso vai te facilitar lá na frente, você vai conseguir associar. Por exemplo, se eu pegar uma cerveja que contém semente de coentro, né, que é o caso das Witbiers, por exemplo. Se eu pegar uma Witbier, eu não vou ter condições de falar, por exemplo, que naquela cerveja tem semente de coentro, se eu não conhecer o aroma ali, o sabor da semente de coentro. Então, esse exercício a gente tem que fazer. Por isso, desse momento íntimo com a comida. Por isso que eu faço essa citação, porque eu tenho esse costume de eu pego o prato, eu como primeiro uma coisinha separada da outra, para perceber o aroma e o sabor. Aí depois, claro, a gente volta ao tradicional, que é misturando tudo. Mas esse início eu costumo fazer com tudo separado, principalmente com alguma coisa que às vezes eu vejo que é um aroma ou um sabor que eu não estou acostumado ali. E citando o retrogosto, o retrogosto a gente pega justamente na junção do olfato com a parte gustativa. Isso na parte aqui interior, aqui, que ela fica entre o final ali da nossa parte nasal e o começo da nossa parte gustativa. Tá? Agora eu vou falar sobre tipos de harmonização. Um deles
é a harmonização por semelhança, né? Quando a gente vai fazer uma harmonização da cerveja com a comida, com o alimento que a gente vai estar consumindo. E essas harmonizações, elas seguem algumas diretrizes. E uma dessas diretrizes a gente segue, que é por semelhança. Então, essa por semelhança, a gente pega notas que tenham semelhança tanto da cerveja como do alimento que vai estar sendo consumido. Eu coloquei aqui, por exemplo, como exemplo, né, uma sobremesa de chocolate com uma Imperial Stout, por exemplo. A gente pode pegar um brownie de chocolate com pistache, por exemplo, que fica fantástico. Eu já fiz essa harmonização. E servir com uma Imperial Stout ou até com uma Stout comum. Fica fantástico, porque as notas de chocolate, de cacau que contém ali no brownie, elas vão trazer uma semelhança com as notas que vão estar vindo da cerveja, que vão estar vindo ali do malte e do lúpulo, que foi utilizado para fazer a cerveja. Então, essas notas semelhantes que vão ter na cerveja e no brownie, elas vão estar se complementando. Então, esse é um tipo de harmonização por semelhança. Eu fiz um outro por semelhança aqui também, que é uma APA, uma American Pale Ale, com frango assado crocante bem temperado. Então, você pega um frango assado bem temperado, ele crocante, com uma APA, por conta das notas que ela vai estar trazendo ali, de citricidade, a parte do malte, ela vai estar também trazendo essa junção favorável, uma harmonização por semelhança. Harmonização por contraste. Na harmonização por contraste, a gente costuma usar bem o inverso mesmo, né? Coisas que são discrepantes ali, que normalmente, aparentemente, não iam ter uma boa combinação. Então eu trouxe um exemplo de harmonização por contraste, uma saison com panceta ou torresmo. Então a gordura da panceta e do torresmo, ela vai harmonizar com essa saison, por quê? Por ser uma cerveja um pouco mais alcoólica e mais carbonatada, ela vai vir limpando o palato a hora que a gente consome. Então, a gente vai pegar a panceta, ele vai comer, vai trazer aquela gordura para a boca. A cerveja, a saison, ela vai vir ali com o álcool dela e essa parte mais carbonatada e as notas cítricas que ela vai estar trazendo normalmente de frutas ali que ela traz ali, ou às vezes frutas vermelhas, ou às vezes frutas amarelas, mas bem leves, com essa carbonatação mais presente, ela vai limpar o palato. Com isso, o que acontece? A gente tem essa harmonização porque a gente consegue limpar o nosso palato e preparar a nossa condição alimentar ali, a nossa vontade, para a próxima mordida, ou no torresmo, ou na panceta, e para o próximo gole. Então, isso acaba se juntando e gerando uma sensação ótima, uma sensação fantástica. Então, por isso que as harmonizações, elas são feitas, né? Tem uma outra que eu trouxe aqui por contraste, que é uma Imperial IPA, uma Imperial IPA, ou uma Bock, que são cervejas mais alcoólicas, mas vem com um vigor maior de malte, vem com aquela coisa maltada, né? O dulçor do malte mais presente. Então, fazer uma harmonização da Imperial IPA e da Bock com, por exemplo, um joelho de porco com purê de maçã. Então, a gordura do joelho de porco, ela vai ser quebrada com o álcool e a carbonatação da cerveja, e o purê de maçã, ele vai trazer uma leveza e uma refrescância juntamente com as notas de frutas cítricas e as notas de malte que essa
cerveja está oferecendo para fazer essa harmonização junto com o joelho. Então, quando a gente pensa em harmonização, tem que estar muito ligado justamente na sensação que a comida vai estar apresentando, junto com a sensação que a cerveja oferece, e isso tudo junto. Que sensação que vai causar, né? O que vai gerar de bom para o paladar, para o aroma, para o retrogosto dessa pessoa que vai estar consumindo essa harmonização que você preparou, né? E temos, por último, por intensidade, né? A harmonização por intensidade ou equilíbrio de forças. Eu trouxe um exemplo aqui de um creme brulee com uma cerveja ácida de framboesa, por exemplo. Então você vai pegar o creme brulee, que é gorduroso, ele está trazendo ali aquele aroma, aquela coisa da baunilha, ele vem ali e tal. Porém, a hora que você coloca junto com esse creme brulee, que você vai estar bebendo uma cerveja mais ácida, mas com notas acentuadas de framboesa, o que vai acontecer? Ele vai causar ali no teu palato, ali na sensação ali de degustação sua, como se fosse um cheesecake. E é impressionante, a harmonização ela funciona mesmo desse jeito, né? E ela vem justamente para juntar, para colocar juntos para gerar uma boa sensação o alimento e a bebida que está sendo consumida. Uma outra referência que eu trouxe também, por intensidade mais comum, né, uma harmonização mais comum, que eu acho bacana também, gosto muito, são peixes brancos, suaves, né, com Bohemian Pilsner, por exemplo, ou German Pilsen, né, uma Pilsen alemã, estilo alemã, vai casar, vai combinar muito bem, por conta da leveza dos dois, né, por conta da intensidade dos dois, vai causar uma sensação muito boa de harmonização. E também eu trouxe uma outra que é o ceviche com uma Pilsen, que também é refrescante. Pra vocês terem uma ideia de harmonização, a gente consegue harmonizar a cerveja com doces, a cerveja com saladas, mas tem que sempre respeitar isso, né? Pouca intensidade do alimento, pouca intensidade da cerveja. A gente tem que estar sempre prestando atenção nesse ponto para conseguir fazer uma harmonização equilibrada, uma harmonização que fique em harmonia ali com o paladar, né? Todas as harmonizações que eu faço são feitas com o intuito de se conseguir justamente uma complementação entre o alimento e a bebida, a cerveja que está sendo servida ali, né? Com isso, a gente consegue valorizar tanto o alimento, como valorizar também a cerveja. Então a gente tem uma valorização mútua quando a gente consegue fazer uma harmonização bem feita. E eu carrego comigo, né, um conceito, isso até em algumas escrituras é dito isso, né? Mas a gente acerta numa harmonização. Eu acerto numa harmonização quando eu não consigo identificar aonde começa e aonde termina o alimento e a cerveja que eu estou consumindo. Quando a gente fala de harmonização, é a harmonização junto com... a gente tem que beber a cerveja junto com o alimento, os dois juntos. Esse é o conceito ideal da harmonização. Então, quando a gente coloca os dois alimentos, tanto o alimento quanto a cerveja na boca, ela tem que gerar essa sensação de a gente não saber aonde começa um e aonde termina o outro. Quando a gente consegue fazer isso dentro de uma harmonização, é sinal que a gente realmente conseguiu harmonizar, conseguiu o equilíbrio naquela harmonização. Eu trago aqui também, vou estar colocando para você ter acesso de como funciona, de como é uma ficha de avaliação de cerveja. O que a gente coloca
nessa ficha. O que um sommelier de cerveja avalia dentro de uma apresentação de uma cerveja, né? Então eu coloquei aqui uma ficha de degustação. A gente coloca a data da cerveja, coloca que cerveja que é, o nome da cerveja, que estilo de cerveja que é, coloca o país de origem dessa cerveja, coloca o nome do degustador, quem está degustando, quem está avaliando essa cerveja, e a data de validade da cerveja. Colocamos também referência à embalagem dessa cerveja, se ela vem em garrafa de vidro de 500, de 600, de 330 ml, se vem em lata de 350, enfim, a embalagem, aonde que essa cerveja está embalada e qual a quantidade. Teor alcoólico dessa cerveja. A gente coloca, aí vem na parte de avaliação sensorial, né? Quando a gente fala do sensorial da cerveja, é a parte dessa avaliação que a gente faz de espuma, coloração, carbonatação. Então, isso tudo a gente atrela como estabilidade coloidal e estabilidade sensorial. Estabilidade coloidal é a aparência da cerveja, a cor, a espuma, e aí vem a sensorial, que é o aroma, o sabor, né? Então a gente vai colocar a aparência da cerveja, vai falar sobre a espuma, se a espuma é duradoura, se ela tem boa formação de espuma ou não. Vai falar sobre o aroma, sempre que for fazer uma avaliação, sempre que você quiser fazer uma boa avaliação, você precisa primeiro pegar o aroma. Você avalia somente o aroma de primeiro. Depois que você acabar com todas as opções ali, fala, não, acho que eu não vou sentir mais nada, aí que você vai para o gosto. Porque se você começa avaliando, bebendo a cerveja, depois o retrogosto, ele pode ser que te atrapalhe a perceber o aroma. Então, a gente começa a fazer essa percepção do sensorial da cerveja com o aroma. Do aroma, a gente vai para o sabor. No sabor, a gente vai falar sobre, depois do sabor, a gente vai fazer referência sobre o retrogosto. É o que ele gera ali. Vai falar sobre o corpo da cerveja, vai falar sobre a carbonatação dessa cerveja e o dulçor, né? O dulçor é o que o blend de malte vai trazer de caráter, de sabor para essa cerveja. Então a gente usa referência ao dulçor da cerveja também. O amargor dessa cerveja, vai estabelecer ali, colocar como que é o amargor, se é baixo, se é médio, se é alto, se é médio alto, né? E o aftertaste, que é a sensação que essa cerveja te causa. Qual foi a primeira sensação que ficou ali? O que ela deixa de vigor? O que fica de mais presente quando a gente passa a ingerir aquela cerveja, quando bebe a cerveja, né? É o aftertaste. E depois a gente coloca a impressão geral. Então, você vê que não é uma coisa tão simples assim, né? Fazer uma avaliação de uma cerveja. Tem muitas etapas até a gente chegar e dar um laudo de uma cerveja, né? Da parte sensorial dela. Tem uma expressão que é muito usada quando vai se avaliar a cerveja, que é o drinkability. Drinkability você vai sempre ouvir falar quando você estiver vendo alguma matéria falando sobre cerveja, vai falar, o drinkability de tal cerveja não é tão adequado, tal não é, tem baixo drinkability, tem um alto drinkability. Então essa referência do drinkability, sempre que você vê essa referência, ela está se referindo ali justamente a bebibilidade dessa cerveja, o quão bebível essa cerveja é. Se a gente bebe ela fácil, se ela é uma cerveja refrescante, ou se ela não é, se ela é uma cerveja extremamente alcoólica, você não bebe ela tanto, você bebe menos. Então, o drinkability, ele está relacionado a mensurar essa bebilidade da cerveja.
Essa é a tradução para o nosso português. Eu vou trazer para você aqui, vou contar para você a história que aconteceu comigo em 2 cursos, que eu acho fundamental, eu acho muito legal estar apresentando essas 2 histórias que aconteceu comigo, para você perceber da importância que tem da gente buscar o conhecimento quando a gente vai começar a fazer cerveja, quando a gente vai começar a buscar essa coisa da produção cervejeira ou do entendimento cervejeiro. E eu vou estar colocando essas 2 histórias também para preparar você para a aula que eu vou estar colocando aqui, que vai ser a parte final, que é a aula de degustação e harmonização. Então, esse módulo, esse vídeo que eu estou gravando para você agora, vai ser justamente para te preparar para essa aula de harmonização e degustação. Eu começo assim. Eu já fazia cerveja, eu produzia cerveja já há algum tempo, então os amigos que vinham aqui em casa, eles vinham, bebiam a minha cerveja e todo mundo elogiava, né? Falava bem da minha cerveja. Nossa, que cerveja boa, tua cerveja é muito boa, eu não sabia que cerveja artesanal era boa, tal. E nessa época eu trabalhava, eu tinha uma farmácia, uma drogaria. E foi quando justamente eu resolvi mudar de ramo. Quando eu resolvi mudar de ramo, eu resolvi me dedicar totalmente à cerveja, né? E aí eu conversando com a minha esposa, com a Cris, eu peguei e falei assim, Cris, agora que eu vou começar a trabalhar mesmo, me dedicar à cerveja, eu vou buscar um curso para melhorar um pouco a cerveja, né? Para dar uma melhorada na minha cerveja, porque a minha cerveja já é boa, né? A minha cerveja todo mundo elogia, uma cerveja fantástica. Então eu vou lá para uma escola lá para aprender, para fazer um curso para dar uma melhorada na minha cerveja. E aí fui eu, Ricardo Naif, para São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, primeira aula, não conhecia ninguém. Estou lá, sentado, o professor entra, se apresenta. E a primeira aula foi falando sobre água. E aí, durante 1 hora de aula, professor falando sobre água, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não conhecia ninguém. Eu queria tirar sarro, né, de alguma coisa, aí eu ri por dentro e falei, e eu que achava que sabia fazer cerveja, que eu estava indo para São Paulo, vindo para cá, para a escola aqui, para melhorar a minha cerveja. Não, quando eu cheguei nessa aula, a aula foram 4 horas falando só sobre água. Quando eu tive essa aula, na primeira hora, eu falei para mim mesmo, eu não sei fazer cerveja. Resumindo, eu vim aprender a fazer cerveja. Então, quando eu falo de cerveja, de produção artesanal, enfim, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Cada literatura que eu pego para perceber, para aprender alguma coisa dentro do universo cervejeiro, a gente percebe, a gente descobre alguma coisa que normalmente a gente consegue inserir na nossa produção. Então, essa busca por conhecimento, assim como em toda a área, né, ela acontece, ela é sempre viável e bem recebida, mas a busca por conhecimento dentro do universo cervejeiro, ela é fantástica, porque nós cervejeiros, né, eu cervejeiro, eu como cervejeiro, enquanto cervejeiro, como eu estou produzindo cerveja, eu estou produzindo um alimento, esse alimento que eu estou produzindo para outras pessoas, eu vou estar sempre melhorando ele de alguma forma a partir do momento que eu saio para buscar esse conhecimento. A segunda história é uma história bem legal, que eu não falei da primeira história ainda, eu esqueci de falar e eu vou fazer essa conotação. Quando eu comecei a fazer o curso de tecnologia cervejeira, eu vi que ele tinha, né, era chancelado e tal, mas a hora que eu cheguei lá, que eu vi que ele era chancelado pela Universidade de Rheinstefan, né,
que é a cervejaria mais antiga em atividade no mundo hoje, né? Eles têm documento de produção cervejeira de 1040. Quando eu vi que esse diploma ele ia ser reconhecido por eles, aí eu falei, nossa, fiquei nervoso, porque é um curso caro e a gente não tem a certeza de que vai passar, né? Então eu me dediquei muito mais ao curso. Aí isso aconteceu também com esse curso de sommelier de cervejas que eu fui fazer também lá em São Paulo. Eu também achava que ia ser um curso fácil, porque eu falei, bom, como eu já estou na produção cervejeira, eu estou acostumado a pegar aqui os off-flavor, porque no curso de tecnologia cervejeira a gente tem os módulos de off-flavor, então eu vou lá fazer o curso de sommelier para eu me especializar, para eu ficar melhor, para eu perceber melhor. Porque quando eu fui para a produção, eu percebi que tinha ficado uma lacuna. Às vezes aconteciam coisas no processo de produção que fugiam do meu domínio. E aí foi quando eu fui buscar o curso de sommelier para eu fechar esse entendimento dentro da produção cervejeira. E aí quando eu cheguei nesse curso de sommelier, eu cheguei lá na primeira aula, que é até legal, eu estou trazendo isso, que é o preparo para vocês, para a harmonização e degustação que a gente vai estar fazendo posteriormente. Mas eu cheguei na primeira aula, estou lá na primeira aula, aí vem o professor, entra, eles servem uma taça para cada um e a gente começa a circular aquela taça, eles passam toda a teoria de como tem que ser feito para pegar o aroma e o sabor, e ele começa a rodar aquela taça tal, e começa a falar, vocês estão percebendo aqui que tem aroma de... Foi falando, e eu não percebia, eu não entendi, eu não sentia aquele aroma. E aí eu comecei, puxa vida, Ricardo, tu estava tranquilo lá na tua zona de conforto, estava produzindo tua cerveja, tu veio para cá, tu não tá gastando um dinheiro, tá aqui, ó, tu não é para isso, cara, tu não nasceu para isso. Eu pensava comigo, e ali sério, e tentando pegar, e eu não pegava, eu não descobria, passou a primeira aula, eu não sentia aroma e eles falando, eu conseguia ter a parte visual, e aí veio a segunda aula e eu me dediquei, eu me preparei, eu falei, não, na segunda aula eu vou sentir os aromas e os sabores, e na primeira aula eu não tinha percebido isso, mas na segunda aula eu percebi. Aí os alunos, meus amigos ali de sala ali que estavam comigo, ficavam rodando a tacinha, e quando o professor falava, você percebeu aquele tal aroma, o teu aroma de caramelo, aí os caras balançavam sim, sim, eu falava, puxa vida, eu não estou sentindo. Eu falei, de duas uma, esse cara deve estar mentindo, ou será que eu que não estou preparado para isso? Aí o sabotador começou, não, você não devia estar aqui. Na terceira aula em diante, com a dedicação que eu fui tendo, com o meu empenho ali, eu comecei a perceber esses aromas e esses sabores. Então por que eu estou trazendo essa experiência que eu tive da minha primeira aula de sommelier para vocês? Da primeira e da segunda aula até o meio da terceira, porque começou a evidenciar para mim do meio da terceira aula em diante. Mas por que eu estou trazendo isso? Quando eu estiver fazendo a degustação com as cervejas, e você vai às vezes pegar essa cerveja aí e vai querer perceber esse aroma e esse sabor, e você não vai conseguir, porque o teu catálogo olfativo e gustativo ainda não está pronto para isso. Então você não vai conseguir perceber esses aromas e esses sabores. Às vezes são nuances muito leves ali que estão ali. Então quem está preparado, um sommelier de cerveja que está preparado ali, que além de ter feito o curso, ele compra às vezes exemplares ali de cerveja para estar estudando, ele recebe, como no meu caso, às vezes eu recebo cervejas aqui para eu estar avaliando essas cervejas, então a gente tem isso muito aflorado, a gente tem o costume de estar com isso no dia a dia. Então é uma reação para ação ali muito rápida, então a gente já sente o aroma, a gente já associa o que é aquele aroma e a gente já fala em seguida, a gente já lembra. Mas isso requer muito estudo, muita dedicação. Por isso que eu falo, sempre quando você for comer alguma coisa, você for beber alguma coisa, quando você for sentir algum aroma no mercado de um tempero, pega aquilo, faz separado, porque isso vai te trazer
muito conhecimento e vai melhorar essa sua habilidade. E não só com a cerveja, com todos os outros alimentos. E aí tem um outro fato curioso que para vocês verem que esse conhecimento do catálogo olfativo e gustativo ele é fundamental e a gente tem que estar sempre estudando, sempre evolução. Eu, no final do meu curso de sommelieria, eu comprei vários rótulos de cervejas que eu acreditava que eu precisava estudar essas cervejas para fazer a prova final, que era uma prova de teste cego, né? Eles servem 4 copos, colocam ali, a gente não sabe e tem que falar que escola que é aquela cerveja, que fermentação que é, que estilo de cerveja que é, retratar ali todos os aromas, todos os sabores daquela cerveja, falar sobre espuma, coloração, enfim, fazer uma análise sensorial daquela cerveja. E eu comprei várias cervejas, eu me preparando, a minha esposa me ajudava, eu fazia o teste cego, não lia o rótulo da cerveja, só via a marca, na sua grande maioria de cervejas importadas, e eu fui colocando ali e fazendo. E eu fui ficando muito feliz, né? Porque tudo que eu estava falando, eu olhava para minha esposa no final da minha avaliação e eu falava, e aí, Cris? Aí ela, não, é isso mesmo, tá certinho. E eu fui crescendo, fui achando que estava bom ali e tal. Chegou num rótulo, eu fiquei, acho que 4 vezes mais tempo tentando perceber o aroma, porque o aroma, como eu já comentei anteriormente, a gente não pode beber antes de perceber esses aromas, esse sabor. A gente tem que esgotar todas as possibilidades. E eu estava fazendo a avaliação do aroma ali e tinha um aroma que me fugia, tinha um aroma que não me vinha o que era. Eu não conseguia associar ele, eu sabia que ele estava ali, mas eu não sabia associar ele, eu não sabia dizer o que era. E aí eu fiz toda a avaliação da cerveja e o tempo inteiro tentando descobrir, tentando perceber que aquele aroma que era, e eu não conseguia. E aí no final da minha avaliação, eu cheguei para minha esposa e falei, Cris, tem um negócio aqui que eu já vinha falando com ela ao longo da avaliação e ela ria. Aí eu falei, tem um elemento aqui que eu não estou conseguindo identificar, de jeito nenhum. Aí ela pegou e sorriu e falou assim, é o mel. Quando ela falou, me veio. Eu falei, nossa, mas é o mel mesmo. Aí eu falei, mas como que você associou? Olha que legal e a importância que tem das nossas experiências olfativas e gustativas, das nossas memórias gustativas e olfativas relacionadas, né, à afetividade. Ela falou assim, isso aqui eu me lembrei do mel a hora que eu bebi, porque no inverno, quando a gente era pequeno, minha mãe sempre preparava chá de guaco, leite e mel. E ela colocava, então quando eu senti o aroma e eu coloquei a cerveja na boca, a primeira coisa que me veio foi o mel. E eu não tinha essa memória gustativa. Então isso é para vocês perceberem que a gente precisa está buscando essas memórias olfativas e gustativas antes de começar a se cobrar, né? Como eu no curso, que eu falava que eu não tinha nascido para fazer aquilo nervoso, porque estava gastando uma grana, né? Era o valor do curso, deslocamento, alimentação, estadia, sem a certeza de que ia passar mesmo, de que ia fechar a nota ali para conseguir o certificado, mas a gente tem que buscar essa coisa da associação do aroma e do sabor com o que é a memória gustativa e olfativa. Tá ok? Então fica a dica, tá ok? Usem isso, carreguem isso toda vez que vocês forem avaliar ou experimentar alguma coisa nova, que já é um treinamento para você trabalhar a tua parte gustativa e olfativa, tá bom? Olá, se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @RicardoNaif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver